Sejam muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. Logo de cara, trazemos os dados do IGPM. A inflação do aluguel sobe 0,64% em outubro e acumula avanço de 21,73% nos últimos 12 meses. No ano até então, a gente acumula 16,74%, bem acima da inflação do IPCA. Olhando o acumulado dos 12 meses que a gente tinha em setembro, que era de 24,86%, a gente desacelerou. Nos últimos 12 meses a gente tem um acumulado de 21,73%. Aqui a gente tem a variação mensal do IGPM desde outubro de 2020. A gente vê que é um índice de inflação bem mais volátil do que o nosso IPCA. Lembrando que o nosso IGPM, o Índice Geral de Preços a Mercado, ele é composto pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo, IPA, Índice de Preços ao Consumidor, IPC, e o Índice Nacional de Custo da Construção, INCC. Então ele é um índice composto de índices. Ele dá um peso de 60% para o IPA, de 30% para o IPC e de 10% para o INCC. Aqui a gente tem a variação percentual desse último mês e do mês anterior. O que puxou para o produtor amplo? Café, adubos e fertilizantes, mandioca e o óleo diesel um pouco. Ao consumidor, o que puxou? Passagem aérea, tomate principalmente, mas claro que gás, gasolina e eletricidade residencial também foram um avanço grande para um mês. Na construção, a principal alta foi de vergalhões e arames de aço ao carbono. E agora o que puxou para baixo? Na área do produtor, minério de ferro, bovinos, milho, feijão e ovos. Ao consumidor, o que mais caiu foi cebola e alface. E na construção, o que mais caiu foram tubos e conexões de ferros e aço. Passando agora para falar do fluxo cambial brasileiro, que teve uma entrada líquida de 1.573 milhões de dólares na semana do dia 22 de outubro. A conta financeira ficou positiva em 1.160 milhões e a comercial em 413 milhões. No ano, o fluxo cambial tem uma entrada líquida de 18,5 bilhões de dólares. A conta financeira está negativa em 177 milhões e a comercial com um superávit de 18 bilhões 678 milhões de dólares. Ainda sobre a economia brasileira, contas do governo têm superávit de 303 milhões de reais no melhor mês de setembro em 9 anos. Agora há pouco a gente falou do fluxo cambial, é o que entra e sai do Brasil. Pessoa física, as pessoas jurídicas estão incluídas naquela conta, é tudo que entra e sai. Aqui a gente está falando de arrecadação e gastos do governo. O resultado foi divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional, no acumulado dos 9 primeiros meses desse ano, porém, contas do governo registraram um rombo de 82,4 bilhões. O superávit primário ocorre quando as receitas com tributos e impostos superam as despesas do governo. Nessa conta não são considerados os gastos com pagamentos de juros da dívida pública. Em setembro do ano passado, com a perda de arrecadação decorrente da primeira onda do Covid-19 junto com os gastos emergenciais, as contas do governo registraram um rombo de 83,9 bilhões de reais, quando atualizado pela inflação. Passando para o cenário internacional, vamos falar do Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu decidiu manter as suas taxas de juros e política monetária sem mudanças, apesar das pressões inflacionárias que estão ocorrendo. Já o crescimento da economia americana desacelera devido a uma baixa dos gastos dos consumidores. A economia americana cresceu no trimestre, o que anualizado seria equivalente a 2%, que é o ganho mais lento desde o começo da recuperação pós-pandemia. Isso foi devido aos problemas na rede de abastecimento e uma desaceleração no gasto dos consumidores. Aqui a gente tem a variação trimestral, só que anualizada do PIB americano. Então, basicamente, o que é esse número? Se esse ritmo, visto no trimestre específico, se mantesse por 12 meses, qual seria a variação no PIB? E é isso que a gente está vendo. A gente vê aqui que no terceiro trimestre de 2020, o PIB teve uma boa crescida, depois normalizou, vinha aumentando e agora a gente teve uma boa desaceleração no terceiro trimestre de 2021. E trago também aqui os dados dos pedidos de auxílio-desemprego que seguem caindo recentemente. Agora vamos falar um pouco mais do Copom, que ontem anunciou o aumento da taxa Selic para 7,75% ao ano, e eu queria ressaltar algumas coisas aqui no comunicado deles. Sobre o aumento de 1,5 ponto percentual, o Copom considera que, diante da deterioração do balanço de riscos e do aumento de suas projeções, esse ritmo de ajuste é o mais adequado para garantir a convergência da inflação para as metas no horizonte relevante. Nesse momento, o cenário básico do balanço de risco do Copom indica ser apropriado um ciclo de aperto monetário avance ainda mais no território contracionista. Então ele já está indicando que vamos provavelmente seguir uma política mais contracionista, então já se espera que na próxima reunião do Copom a gente tenha mais um aumento da Selic, provavelmente por volta aqui desse 1,5. Como eles mesmos dizem, para a próxima reunião o comitê antevê outro ajuste da mesma magnitude. E uma notícia boa é que estão chegando 13 novos BDRs de ETFs na B3.
Tô dizendo isso aqui só porque o mercado de ETFs lá fora é muito grande, aqui ele ainda está crescendo, e como os ETFs aqui no Brasil eles não pagam dividendos, o BDR de ETF é uma opção até interessante para quem quer ter uma exposição assim a ETFs, principalmente os lá de fora, e quer receber seus dividendos. Então tá chegando diversos ETFs, a gente já tem vários, eu queria ressaltar alguns aqui, de cibersegurança, de gás natural, alguns de tecnologia, dividendos, computação, biotecnologia, setor de saúde, e estamos engordando aí as ofertas de ETFs, por mais que sejam, na verdade, BDRs de ETFs. Agora passando para o cenário corporativo, Redditor comprou o Hospital Santa Isabel por 280 milhões. A RDOR3 comprou 100% do Hospital Santa Isabel. O negócio foi fechado por meio da sua controlada Hospitais Integrados da Gávea, e essa informação foi revelada num fato relevante divulgado ontem à noite. Segundo a Redditor, o hospital é exclusivamente particular, não atende pacientes do SUS, e é a referência de atendimento na região central da cidade de São Paulo. Com 119 leitos, a nova controlada deve gerar 30 milhões de EBITDA nos próximos 12 meses. Passando aqui para alguns resultados, lucro da Telefônica, VIVT3, sobe 8,7% no terceiro trimestre para 1 bilhão 320 milhões de reais. A companhia também informou que assinou um memorando de entendimento não vinculante com a Anima Holding para operacionalizar uma plataforma digital de educação com cursos livres de capacitação. Similar aí ao que a TIM está fazendo com a Cogna, ou com a Ser Educacional, agora não lembro quem entrou em parceria com a TIM para isso, mas interessante elas estarem expandindo para esse lado. A receita operacional líquida subiu 2,2% para 11 bilhões de reais. A margem EBITDA recorrente se manteve em 40%. Os acessos de fibra direto para casa somaram 4,4 milhões, um crescimento de 39,2% ano a ano, com uma adição líquida de 1,2 milhões nos últimos 12 meses. Ela também informa que a sua fibra já está disponível em 309 cidades, com mais de 18,3 milhões de casas passadas. Foram adicionadas 3,8 milhões de casas passadas nos últimos 12 meses. E agora o resultado da Ambev, que teve um crescimento do volume total orgânico de 7,7% ano a ano. A receita líquida cresceu 20,8%, o lucro ajustado ficou em 3 bilhões 753 milhões, uma alta de 50,4% na comparação com o trimestre de 2020. O EBITDA ajustado também cresceu 9,4% e o fluxo de caixa operacional veio em 6 bilhões 398 milhões. A margem bruta ficou em 50%, enquanto a margem EBITDA ajustada ficou em 29,6%. As margens caíram de leve em relação ao terceiro trimestre de 2020, porém o EBITDA em si cresceu 7,8%, a receita líquida cresceu 18,5% e o lucro bruto 12,9%. Agora nos resultados da Multiplan, que lucra 82% a menos no balanço do terceiro trimestre. A diminuição do lucro é devido à venda da Diamond Tower, que ocorreu em julho de 2020, e que levou a base de comparação. Ainda assim, ela registrou um lucro líquido de 99 milhões 404 mil no terceiro trimestre desse ano. Quando comparado com o terceiro trimestre, para evitar a distorção da Diamond Tower, o lucro ainda assim foi 18,2% inferior, principalmente devido às maiores despesas com projetos. Essas despesas cresceram 182,1% e o imposto de renda e contribuição social, que cresceram 257,3%. Já o EBITDA somou 216 milhões. Na comparação com o terceiro trimestre de 2019, o EBITDA foi 8,1% inferior. Enquanto isso, o fluxo de caixa operacional somou 176 milhões 701 mil, uma retração de 70%. A receita líquida mostrou uma retração de 68,5%. Em relatório, o Itaú BBA escreveu que a Multiplan apresentou um forte conjunto de números, impulsionada pela rápida aceleração da arrecadação de aluguéis e provisões controladas. Agora os resultados da Movida, cujo lucro líquido disparou 597% no terceiro trimestre. Ela registrou um líquido de 259,4 milhões de reais no terceiro trimestre de 2021. O salto foi sustentado pela forte demanda por locação, que levou a empresa a bater recorde do ticket médio no segmento de aluguel de carros, que foi de R$ 96,60, uma alta de 37% na comparação anual. Registrou uma receita líquida de 1,6 bilhões e um crescimento de 52,1% ano a ano. A receita líquida dos aluguéis foi de 730,6 milhões, alta de 85,1% em relação ao terceiro trimestre de 2020. O EBITDA ajustado no trimestre foi de 613,4 milhões, uma alta de 187,7%. E a margem EBITDA ficou em 38,9%, uma alta de 18,4 pontos percentuais. A dívida líquida pelo EBITDA ficou em 2,9 vezes. Então cresceu um pouquinho porque no ano passado era 2,4 vezes.
Agora vamos aos resultados do açaí, que teve uma receita bruta de 11,7 bilhões de reais no terceiro trimestre, um patamar recorde. Além disso, a receita líquida cresceu 18%, refletindo uma forte expansão orgânica de 12,7% e o consistente desempenho de vendas nas mesmas lojas, um crescimento de 4,5%. Suas operações de e-commerce estão sendo de rápida implementação, já disponíveis em 122 lojas, presentes em 16 estados. O EBITDA ajustado avançou 36% no trimestre, acima do crescimento de vendas, atingindo 973 milhões de reais, com uma margem de 9%, um aumento de 1,2 pontos percentuais. O lucro líquido foi de 538 milhões de reais, com um crescimento de 34% e uma margem líquida de 5%, avanço de 0,6 pontos percentuais. Aqui a gente tem um CAGR desde 2017 da receita líquida de 23%, e do EBITDA um CAGR de 39%, mostrando que a empresa não só cresce suas receitas, como sua eficiência. E no trimestre o açaí teve um fluxo de caixa operacional de 1,122 bilhões. Agora para o resultado das gigantes internacionais, a Amazon vem abaixo do esperado em relação aos seus lucros e receita. O lucro foi de 6 dólares e 12 centavos por ação, enquanto o esperado era de 8,92. A receita foi de 110,81 bilhões, enquanto o esperado foi de 111,6 bilhões. As vendas nas lojas online cresceram 3%, a receita de serviços subiu 18% e o Amazon Web Services teve uma subida de 39%. Agora a outra gigante Apple, que também veio abaixo das expectativas. Ela teve um lucro por ação de 1 dólar e 24 e essa era o esperado mesmo. Porém, a receita veio abaixo do esperado, veio em 83,36 bilhões de dólares, quando o esperado era 84,85. As receitas do iPhone também vieram abaixo do esperado, porém, um crescimento de 47% em relação ao ano passado. As de serviços vieram acima do esperado e com um crescimento de 25,6% em relação ao ano passado. A de outros produtos abaixo das expectativas, mais um crescimento de 11,5%. Os Macs vieram levemente abaixo, porém um crescimento de 1,6 ano sobre ano. iPads vieram acima do esperado e com um crescimento de 21,4%. E a margem bruta ficou em 42,2%, acima do esperado, que era 42%. Então, todas as áreas de atuação da Apple cresceram em relação ao ano passado. No cenário de criptomoedas, o fundador da Cardano, Charles Hoskinson, assinou um memorando de acordo com o governo de Burundi. Lembrando que esse memorando com a República de Burundi não é um contrato legal, apenas demonstra a intenção de ambas as partes de seguir com seu contrato. De qualquer maneira, eu queria trazer aqui, porque é muito legal a gente ver projetos de blockchain entrando em acordos de níveis federais. Agora, para as maiores altas e baixas do Ibovespa, Ambev, nas costas daquele resultado muito bom que ela apresentou, está subindo hoje 9,26%. Logo em seguida a gente tem BRF subindo 6,23%, Klabin subindo 1,33%, Uzi Minas subindo quase 1%, Telefônica, a Vivo subindo 0,92% e Suzano subindo 0,85%. Nas baixas a gente tem as duas lojas americanas, a PetroRio caindo 7,69%, a GetNet apanhando mais um dia, a Cirela caindo 5,72% e a Eco Rodovias também caindo mais de 5% no dia de hoje. Passando para os fechamentos, o Ibovespa caiu hoje 0,62%. O índice de dividendos teve uma queda mais drástica de 1,31%, enquanto as small caps caíram mais ainda, 2,18%. Os nossos fundos imobiliários também, mais um dia bem triste, caindo 0,26%. Enquanto isso, lá fora, o S&P 500 volta praticamente para a máxima histórica que ele tinha feito aqui no outro dia, só que dessa vez ele fecha lá perto. Uma subida de 0,98% no dia de hoje. A Nasdaq teve uma subida de 1,15%, fazendo uma nova máxima histórica aqui para ela. Petróleo cru subindo 1,17%. O ouro aqui na B3 subindo 1,29%. O BDR do ETF da prata subindo 0,92%. E o nosso dólar em reais volta a disparar, dessa vez fechando aos R$ 5,64, mesmo com o aumento da Selic. E para finalizar, o Bitcoin, que está subindo 5,42% até o dia de hoje, aos 61.647 dólares. A gente estava tomando aqui os 60 mil como suporte, aí ontem nós fechamos abaixo, hoje nós recuperamos e às vezes isso que é o que começa uma próxima pernada, né? Aqui a gente vinha tomando esse nível como suporte, caiu um pouco abaixo, logo depois subimos. A mesma coisa aqui, aqui fica mais fácil de ver no gráfico semanal. Aqui eu puxei o gráfico semanal que fica mais fácil de ver, mas a gente estava mais ou menos, pelo menos nas semanas, segurando aqui esse nível, certo?
mas foi quando a gente fechou abaixo que a gente conseguiu dar essa alavancada. Então nada muito preocupante no Bitcoin até então. A Cardano no gráfico semanal tá muito feia, né? Mas hoje está subindo 5,32%, Solana subindo 7,65% e Ethereum hoje subindo 8,55%, chamando a atenção para ela. E bom, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e a gente se vê amanhã.